Mulheres Improváveis. O que esperar desta obra? Quando damos os primeiros passos, às vezes temos a impressão de que muita coisa ao nosso redor não sofre mudanças. Se, por exemplo, nas situações a seguir, o início da leitura de um livro, o início de um casamento, o início da maternidade, o início de um projeto, o início de um ministério. No entanto, Deus já nos disse em suas palavras que o início é pequeno, mas é essencial. Não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Zacarias 4:10. Toda longa caminhada começa com o primeiro passo, e talvez este seja o passo mais difícil de dar. Mas eu quero dizer uma coisa a você. É o primeiro passo que nos tira da estagnação e da zona de conforto. É ele que nos arranca do comodismo e nos coloca na pista de decolagem. Quando estamos na pista de decolagem, alçar o voo é questão de tempo. Por falar em tempo, ele é extremamente necessário para que os resultados da mudança que desejamos viver venha à luz. Plantamos hoje, mas só colheremos no devido tempo. Então, não desanime. Quer viver o que nunca viveu? Então faça o que nunca fez e comece agora. Boa leitura! Introdução. Este livro é para você. Você olha e não vê motivos para ser escolhida. Ele te olha e não vê motivos para não te escolher. Deus continua retrucando homens e mulheres simples e vulneráveis. Este é a estranha maneira que Deus usa para tornar essas pessoas fortes e corajosas. E busca pessoas nas quais escondeu dádivas preciosas e confia a ela missões desafiadoras. Em uma das madrugadas que passei por o Senhor e perguntei-lhe o motivo de ele não escolher os fortes e corajosos. Aquele que são considerados homens e mulheres mais capazes, mais habilidosos, mais inteligentes, mais fortes. E em meio aos meus questionamentos, o Espírito Santo lembrou-me de que na administração do reino, os tesouros são escondidos em vasos de barro, assim como na natureza. As pedras preciosas são escondidas na terra e muitas vezes abrigadas no interior das rochas. Agora, nós mesmos somos como os vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Está em Coríntios, 2 Coríntios 4:7. Deus é especialista em transformar um simples terreno em um empreendimento valioso. Fazer um campo valer uma fortuna, e isso não pelo campo em si, mas sim pelos tesouros escondidos nele. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. E em seus entusiasmos, ele escondeu novamente. Vendeu tudo o que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. Mateus 13:44.
O valor que temos reside em Deus, e é Ele que muda destinos, transforma corações e estabelece conexões poderosas. Desistir de buscar resposta ou de tentar entender as escolhas de Deus? Escolhi apenas me entregar, mesmo sendo falha, rodeada por receios e temores que se misturam com anseios e sonhos. Decidi aceitar o desafio e me render à escolha que o Pai fez para mim. E no final de tudo, sempre descobrimos que é justamente isto que Ele espera. Entrega. Quando nós entregamos, Deus pode transformar pessoas improváveis em elementos surpresa do céu para estabelecer pelos propósitos na terra. Escrevo hoje pensando nos improváveis. Eu imagino o que Deus pode fazer quando alguém se entrega à vontade dele, ainda que para um improvável seja praticamente inconcebível imaginar tal coisa. Penso naqueles que consideram fracos, mas também na força que ele pode encontrar em Deus. Eu lembro-me dos desvalorizados e do valor inestimável que eles têm para o Pai. Hoje escrevo com lágrimas de gratidão aos olhos, pois um dia Deus viu em uma mulher tímida, pecadora, que se considerava destruída, um tesouro escondido, um terreno perfeito para construir a vontade dele. Talvez, como eu, você também não entenda como isso é possível, mas nesta jornada surpreendente dos improváveis de Deus, o segredo não está em entender, mas em que tão somente nos entreguemos a Ele. Eu me entrego como em velocidade cada vez maiores, vivo experiências inimagináveis. Abraço o impossível. Por vezes, podemos ter a sensação de que cada passo dado hoje não surte efeitos algum ao nosso redor. Temos que ter em mente que uma longa caminhada começa sempre com o primeiro passo, sem nos esquecermos de que é exatamente por isso que, na maioria das vezes, o primeiro passo é justamente o nosso maior desafio. Mas posso falar com a convicção de que é justamente esse primeiro passo que nos tira da zona de conforto e da estagnação. Ele nos arranca do comodismo e da procrastinação, de tal forma que nos impulsiona para a pista de decolagem. Voar é questão de tempo. Tempo é o elemento indisponível para que os resultados da mudança que almejamos sejam uma realidade na nossa história. Tudo que semeamos hoje tem sua colheita com prazo determinado. Plantamos hoje e colheremos amanhã. Não podemos desanimar. Isso porque quando desejamos viver o que nunca vivemos, precisamos atuar de forma diferente e dar passos que nunca foram dados. O lugar é aqui, o tempo é agora. Por meio destas páginas, estamos promovendo um grande ajuntamento de improváveis. Este livro fala sobre a assinatura de Deus nas Escrituras improvável. Você
conhecerá pessoas e lugares improváveis que foram palco, elementos chaves para a manifestação da glória de Deus. Pois esta estranha maneira de Deus escolher os seus. E é por isso que eu e você estamos aqui. Deus abençoe.